Olá, bem-vindos a esta edição da Telesur Notícias em português. Eu sou a Fânia Rodrigues e te convido agora a repassar comigo as principais notícias do Brasil, da América Latina e do mundo. Vamos começar. E vamos começar com a Venezuela, pois o Reino Unido pretende treinar venezuelanos opositores para realizar sabotagem e espionagem contra o governo venezuelano. E isso foi o que denunciou a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Além disso, o governo dos Estados Unidos ameaçou a Venezuela com um bloqueio naval e enviou um navio de guerra hospital à Colômbia, supostamente para atender a venezuelanos. O Ministério de Relações Exteriores da Rússia informou por meio de um comunicado que o governo da Grã-Bretanha desenvolve planos de desestabilização contra a Venezuela. O mecanismo seria recrutar supostos refugiados venezuelanos para treiná-los num campo militar da Guiana, país vizinho à Venezuela, em atos de sabotagem e espionagem contra a nação sul-americana. Eles estariam usando a desculpa de fazer um controle de tráfico de drogas e armas nessa região do Esequibo, local de disputa entre os dois países. No entanto, o que realmente querem é planejar atos extremistas e terroristas contra a Venezuela. Nesta quarta-feira, outro grupo de 90 venezuelanos foi repatriado pelo programa Vuelta a la Pátria. Com essa nova viagem, já são 3.191 venezuelanos que voltaram do Peru com a ajuda do governo venezuelano. O Brasil foi o país onde mais saíram venezuelanos, com 7.000 repatriados. Desde o Peru foram 3.000, Equador também 3.000, Colômbia 760, Argentina 400, Chile 270, República Dominicana outros 270, Panamá e Uruguai uma pessoa de cada um dos países. O plano oferece transporte aéreo e terrestre para aqueles cidadãos que migram da Venezuela e que desejam voltar, mas que não têm condições de arcar com a viagem. No total, já são mais de 15.000 venezuelanos repatriados desde 2018. Agora passamos ao Brasil. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completou 500 dias de prisão na terça-feira, 20 de agosto, condenado em segunda instância pelo TRF4 a 12 anos e 11 meses de cadeia por supostos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, no caso do Triplex do Guarujá. Depois, a pena foi reduzida a 8 anos e 10 meses pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso do sítio de Atibaia, o ex-presidente Lula foi condenado por supostamente receber propinas das construtoras OAS e Odebrecht por meio de reformas em 2010 num sítio na cidade paulista de Atibaia. No entanto, o sítio está no nome do empresário e amigo de Lula, Fernando Bittar. A base da acusação foi a delação premiada do ex-diretor da OAS, Léo Pinheiro, que mudou de história mais de uma vez e nunca pôde comprovar a propriedade de Lula do terreno. As penas que pesam contra Lula são 4 milhões de dólares em bens bloqueados, 115 mil dólares em multa e até agora ele só foi condenado em primeira instância em fevereiro de 2019. Já a denúncia do Triplex é um caso similar. O ex-presidente é acusado de ter ganhado o apartamento como propina da construtora OAS. No entanto, a título legal, a propriedade é da construtora e só há registro de algumas visitas da ex-primeira-dama Marisa Letícia ao local. Nesse caso, as penas que pesam contra Lula são 8 anos e 10 meses de prisão. Ele foi condenado já pelo Supremo Tribunal de Justiça em abril desse ano, impedido também de ocupar um cargo público por 24 anos e 2 meses. Vejamos agora o que as mensagens publicadas pelo portal The Intercept Brasil revelaram sobre a ação da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula. No dia 9 de junho de 2019, em um chat privado, os procuradores articularam com os ministros do Supremo Tribunal Federal a garantia de que Lula não pudesse conceder entrevistas na prisão de Curitiba antes das eleições presidenciais, com medo de que poderiam favorecer Fernando Haddad do PT na disputa contra Jair Bolsonaro. No dia 30 de junho de 2019, um dia antes de apresentar a denúncia contra Lula, Deltan Dallagnol e outros procuradores assumem em conversa privada que a delação de Léo Pinheiro, ex-diretor da OAS, que foi base para a denúncia do Ministério Público contra Lula, não tinha provas suficientes. Já no dia 5 de julho de 2019, foram publicadas outras mensagens que revelam que Sérgio Moro, responsável por julgar o caso e condenar Lula em primeira instância, havia entregado provas, nomes de testemunhas, definido a quem o Ministério Público iria oferecer delação premiada e sugerido alterações no texto da denúncia, algo totalmente inconstitucional.
O procurador Delton Dallagnol já assumiu a veracidade do conteúdo. Enquanto isso, Sérgio Moro mantém afirmações contraditórias sobre as mensagens e segue sendo ministro de Justiça, tentando obstruir as investigações contra a Força-Tarefa de Curitiba. E seguimos no Brasil, uma triste notícia: os focos de incêndio na Amazônia aumentaram em 80% se comparados ao ano passado, segundo o Instituto Nacional de Investigação Espacial, o INPE, que faz o monitoramento da situação via satélite. No Brasil, de janeiro a agosto desse ano, foram 34.272 focos de incêndio, seguido da Bolívia, com 10.537 casos, e a Argentina, com 4.819 casos. E logo em seguida vem o Peru, com 3.988 casos, Paraguai, com 3.058 incêndios, e Colômbia, com 455 focos. Esses são dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. E no Brasil, as cidades mais afetadas são Corumbá, no Mato Grosso, com 321 casos de incêndio, depois de Altamira, no Pará, com 293 focos. Também no Pará, em São Félix do Xingu, foram registrados 204 focos de incêndio e a lista segue. Mais de 50% de todos os focos de incêndio nesse ano estão concentrados na Amazônia. E o governo Bolsonaro cortou 50% do orçamento do IBAMA para a construção do Preve Fogo, um centro de prevenção a incêndios ambientais. A Bolívia também é castigada com os incêndios florestais. As chamas já devoraram cerca de 41.000 hectares de floresta no departamento de Santa Cruz. Vamos fazer agora contato com o nosso correspondente na Bolívia, Fred Morales, que vai nos comentar o assunto. O governo boliviano criou um gabinete ambiental composto por 5 ministérios para atender à emergência dos incêndios na zona tropical amazônica, na fronteira com Brasil e Paraguai. O gabinete foi instalado na cidade boliviana de Roboré, divisa com o Brasil. Também foi definido o envio de um avião Boeing 747 Supertanque, com capacidade de carga de 75 mil litros de água. O avião se soma ao combate à extensão do fogo, que se reproduz pela intensidade e direção dos ventos, segundo informou o presidente da Bolívia, Evo Morales. Os incêndios e seus focos de calor se encontram no departamento de Santa Cruz e devastaram mais de 500 mil de hectares. Não foram registradas perdas humanas. Já no Paraguai, foram queimadas cerca de 21.000 hectares da reserva natural do Pantanal Paraguaio, próxima à fronteira com o Brasil. Agora mudamos de latitude e vamos ao Panamá, onde o movimento de trabalhadores organizou protestos essa semana contra a proposta da reforma de pensões e aposentadorias do país, a exemplo do que vem acontecendo no Brasil com a reforma da Previdência, com a retirada de direitos da população mais pobre do país. Nosso correspondente, Hugo Vera, nos explica os detalhes. Boa tarde, companheiros e toda a audiência da Telesur. Assim como no Brasil, aqui no Panamá, o setor empresarial promoveu junto ao governo um pacote de reforma da Previdência Social. O projeto inclui o aumento da idade mínima para se aposentar e também outras medidas, como o aumento das taxas de impostos previdenciários que os trabalhadores deverão pagar para poder se aposentar. Em alguns casos, se fala em até 70 anos como idade mínima para cumprir os requisitos para se aposentar. A proposta surge a partir da pressão do empresariado, mas também de organismos internacionais de crédito, como o Fundo Monetário Internacional. Voltamos com vocês nos estúdios. Agora a Europa. Nesse final de semana acontecerá a reunião anual do G7, o grupo das maiores potências econômicas ocidentais, com o Japão. Enquanto isso, na mesma cidade da França, em Biarritz, movimentos sociais de vários lugares do mundo organizaram uma contracúpula do G7. O encontro da plataforma Não ao G7 começou ontem e vai até amanhã, sexta-feira. São cerca de 10.000 pessoas que vão debater sobre imperialismo, ingerência ocidental no mundo, mudanças climáticas e a desigualdade social provocados pelas grandes potências econômicas. O presidente da França, Emmanuel Macron, ordenou o envio de 15.000 agentes de segurança para atuar na repressão do evento. E militantes já foram detidos por supostamente planejarem ações terroristas.
Estados Unidos. Para mostrar sua potência militar, o governo de Donald Trump divulgou essa semana informações sobre treinamento militar com mísseis. A Rússia e a China não gostaram. Vamos saber o que nos informa nossa correspondente, Alina Duarte. Bom, tanto Rússia como a China condenaram os exercícios militares dos Estados Unidos com um míssil de cruzeiro capaz de percorrer 500 quilômetros de distância, algo que foi classificado como um êxito pelo Pentágono. Tudo isso acontece há menos de 3 semanas depois que o governo dos Estados Unidos decidiu se retirar do Tratado de Forças Nucleares de Curto e Médio Alcance, o INF, pelas siglas em inglês, que proibia que Rússia e Estados Unidos armazenassem, provassem ou lançassem mísseis terrestres convencionais ou nucleares com alcance entre 500 e 5.000 quilômetros. O Sudão terá um novo primeiro-ministro depois de 4 meses de governo militar transitório. Mohamed Tahir Ayala assumirá o mandato de um governo transitório de 3 anos. A principal aliança de oposição e representantes da junta militar também assinaram um acordo final para dividir o mando do país e convocar novas eleições em 2022. Essa será a primeira vez em 30 anos que o país africano terá um governo de maioria civil. O documento é fruto de pressão interna dos partidos políticos e dos países da União Africana para que os militares cedessem o mando. Tudo isso depois que protestos cívicos militares derrubassem o ex-presidente Omar al-Bashir no dia 11 de abril por estar envolvido em escândalos de corrupção. Chegamos ao final dessa edição da Telesur Notícias em Português e nós completamos um mês desse projeto que vocês nos ajudaram a construir. Então eu vou pedir que vocês continuem contribuindo, deixando sugestões e comentários, porque isso nos ajuda a construir as próximas edições. Obrigado por estar sempre com a gente. Até a próxima!